famílias, que quando os filhos chegam na adolescência, como disse a Gemini, entram numa crise gigantesca. Por quê? Porque aí os filhos começam a ficar menos em casa, começam a gostar mais dos amigos do que dos pais, ou pelo menos pensar que gostam mais. Faz parte deste processo de amadurecimento psíquico esta identificação com os de fora, que é para exatamente ir adiante. A vida nossa na Terra não é a gente ficar dentro de uma... Nem os animais são assim. Ficar sempre só com pai e mãe a vida toda. O natural é nós irmos para a nossa vida, termos as nossas coisas, sairmos da família de origem e constituirmos outros laços. Né? Então esse é o natural. Então, os filhos precisam se desapegar dos pais e os pais precisam se desapegar dos filhos, precisam ter outros projetos. E aqui vem uma das... Eu já vou aproveitar na minha fala para já ir respondendo algumas questões que vieram aqui. Né? Que uma delas diz assim, com relação a essa dificuldade que os pais têm no relacionamento com os filhos, no que tange a permitir que os filhos tenham a sua própria vida. Né? E a outra pergunta que vem é assim, em relação à orientação religiosa. Nós temos como espíritas o dever de transmitir conhecimento sobre espiritualidade para os nossos filhos, uma vez que eles já façam parte da nossa vida. Isso é dever. Mas o que nós não temos que fazer é obrigá-los a ir no centro espírita. É diferente. Uma coisa é nós transmitirmos o nosso exemplo, transmitirmos o conhecimento, Evangelho no Lar, convidá-los frequentemente para ir na casa espírita, para participar da atividade espírita, e trazermos essa temática permanentemente na vida deles. Por quê? Para eles saberem da importância da realidade espiritual. Isso tem que ser aprendido desde quanto mais cedo, melhor. Mas isso é diferente de obrigá-los a fazerem exatamente as mesmas coisas que nós. E a aceitarem as mesmas coisas que nós. É diferente. Ah, mas eu não quero ser espírita. O adolescente não quer ser o que a gente é. Às vezes a gente dá uma negociadinha. Né? O que é isso? É assim, olha, tá tudo bem. Porque às vezes não é não querer ser por uma escolha madura, é mais por uma rebeldia e por uma superficialização de valores. Mas assim, não, tudo bem, mas a gente precisa dar limites também como pais. Então a gente coloca parâmetros de realidade e diz, não, para um pouquinho. Essa semana nós vamos participar, fazer o Evangelho no Lar. Essa semana nós vamos ir no centro espírita tomar um passe. E depois nós conversamos. Ah, não, mas então, que os filhos que passam a comandar a sua própria vida dos pais é uma inversão de lógica familiar. Né? Então existe uma palavra mágica, o que é bom senso, né? Que a gente tem que ter nesse relacionamento. Mas estou falando tudo isso para dizer que este exercício de desapego dos filhos é muito importante. Porque senão esses filhos entram na adolescência e os pais perdem a identidade, né? E o investimento de vida, ele cai numa frustração muito grande. São pais que as relações afetivas, nós observamos casais, que o relacionamento do casal enfraquece na medida direta que vão nascendo os filhos. A mãe vira só mãe e o pai vai só trabalhar. Um exemplo. Hoje em dia está muito modificado esses papéis, né? Mas é muito comum que aquele casal que vivia um para o outro só, em dado momento, quando nasce um filho, ele rompe aquela simbiose, né? E os casais se distanciam. Ficam vivendo em função daquele núcleo, e quando aquele filho sai, os casais se olham e são estranhos um para o outro. Porque já estão distantes há muito tempo. E aí não sobrevive a relação. Uma relação afetiva precisa existir antes, durante e depois para dar certo. De tal modo que quando este núcleo familiar, né, principalmente quando os filhos vão estudar fora, ou casam e saem de casa, possa continuar existindo o plano B, C e D, está lá junto. Né? Então é muito interessante essa experiência da família que sai fim de semana para as atividades espirituais. Né? Porque já é uma espécie de treinamento, já é uma espécie de experiência
que nós vamos nos acostumando de desapego. Não vamos nos esquecer que um dia nós não vamos estar juntos. A não ser que a gente desencarne de acidente aéreo, juntos os dois. Claro, pode acontecer isso. Pode ser uma bênção, né? Vocês vão perder os palestrantes, mas nem outros. E provavelmente nós vamos encarnar em tempos diferentes. Nós não encarnamos juntos também. E o desapego é o não sofrimento. Não sofrimento eu não digo, sofrer se vai. Sofrimento é inevitável. Nós vamos ter sofrimento. Né? Mas não é um sofrimento que mata o outro junto. Porque muitas vezes um desencarna, o outro fica só esperando a hora da morte, que acaba a vida da pessoa. Então, este aprendizado é valioso. Por quê? Porque a nossa permanência aqui, ela tem uma finalidade. Ela tem uma finalidade, que é a finalidade de continuar evoluindo. Estas determinações são espirituais, elas estão acima de nós. Certo? De tal modo que, porque a doutrina espírita, a notícia boa do sábado, olha só, outra, nós vamos nos reencontrar. Não existe cisão absoluta. A nossa filha está indo para a Europa amanhã, vai ficar 6 meses lá. Tudo vai correr bem, se Deus quiser, daqui a 6 meses a gente está junto. Ela vai nos valorizar mais como pais. Nós vamos sentir uma saudade imensa dela, nós vamos querer estar com ela muito mais do que quando ela está aqui. Porque existe uma coisa na vida da gente hoje que a gente não se dá conta, que é a tendência das coisas que nós temos se transformarem em coisas invisíveis. E pessoas. O que é isso? Tudo que é objeto e pessoas que estão muito com a gente, perdem o valor rapidamente, porque a gente se acostuma e deixa de ver o valor intrínseco que existe. E às vezes é necessário que a vida nos retire da presença ou da posse de determinados objetos ou pessoas, para que a gente, sentindo falta, aí a gente se dê conta do valor que ela tem na nossa vida. Nada melhor do que filhos convivendo em outras famílias e vendo muitas vezes as dificuldades que tem, para se dar conta, puxa, minha casa é ótima. E a gente também. Quantas pessoas precisam ter essa experiência da perda, todos nós em algum grau, para nos darmos conta do que nós temos. E assim em relação à vida também. Quer dizer, o desencarne, a separação, o rompimento, tem essa finalidade numa escala mais profunda, num nível de mais profundidade. Então, permanecer no mundo físico, sem aquele que a gente está ou aquela que a gente está muito vinculado, é uma experiência temporária de um até breve, necessário. O Espiritismo é extremamente consolador porque ele nos mostra isso. E é uma separação via web, Hoje em dia a gente vê isso aí, porque nós vamos falar pelo Skype, vamos falar pelo Facebook, vamos falar por WhatsApp, Hoje em dia essas separações elas são cada vez mais virtuais. E sob o ponto de vista espiritual também, porque à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, vai aguçando a sensibilidade, a gente vai sentindo e percebendo a presença espiritual daqueles que partiram. Não é? Eu tenho na minha família biológica um grande número já de desencarnes. Pai, mãe e 3 irmãos desencarnados. E enquanto eu falo, eu já consigo distinguir qual deles está comigo. Não é isso? Eu já consigo perceber pelo tipo de assunto, que é uma família espírita, e os conceitos da minha mãe, os conceitos da minha irmã. A irmã que me ajudou na evangelização, no período que eu estudei evangelização, ela desencarnou precocemente, com 40 e poucos anos. Ela é uma presença constante nas palestras, quando eu falo sobre família. Hoje, por exemplo, dá para perceber a presença dela. À medida que a gente se conforta com isso, esta separação ela é num nível mais grosseiro apenas, porque a gente segue a convivência. Então não há separação. É uma separação material. Mas nós estamos ligados espiritualmente. É nesse sentido que Jesus, quando ele nos ensina o seu Evangelho,
ele propõe um estado de serenidade para nós. Se nós não nos angustiarmos tanto com determinadas questões, nós aprendermos esses estados emocionais mais tranquilos, não nos desesperarmos com as coisas. Porque quando nós conseguirmos ficar mais serenos, nós vamos percebendo que as nossas relações espirituais, elas são o suficiente para nos manter abastecidos e nos manter felizes e nos mantermos bem. É um desafio muito grande nós nos espiritualizarmos. E a espiritualização da família, ela é a tarefa mais urgente que nós temos, o desafio mais urgente que nós temos na nossa vida. A começar pela nossa própria espiritualização. Colocar isso, eu já tenho falado muito com as pessoas que eu atendo. Gente, precisa colocar a espiritualidade na ordem do dia, precisa. Como receita médica, como receita psicológica, hoje não pode deixar a espiritualidade como um acessório para de vez em quando. Não pode. Porque na vida materialista que a gente leva, as nossas questões não dão conta. Por que não dão conta? Por causa de um assunto que nós não falamos até agora, que nós somos obrigados a falar. Por conta do ambiente espiritual que nós vivemos. Nós vivemos mergulhados numa psicosfera negativa, predominantemente negativa do mundo. Ainda vivemos no planeta de provas e expiações, ainda não estamos em regeneração. Por conta disso, o nosso ambiente espiritual ainda é mais umbralino do que celeste. Para nós termos uma sintonia superior, nós precisamos fazer um cultivo permanente, senão nós saímos dessa sintonia e ficamos na comum, que é a sintonia das influências espirituais e das obsessões. Se nós descuidarmos, nós caímos em obsessão. O natural é estar em obsessão. Essa é a notícia ruim do sábado também. Se a gente não estiver atento, veja o conselho de Jesus: orai e vigiai. Orar, de vez em quando a gente ora, mas vigiar a gente faz o tempo todo, só que vigia os outros. Né? A gente ora por nós e vigia o próximo. Não. O vigiar significa assim, ó. Significa estar atento à espiritualidade, estar atento à reforma interior, participar de preferência de alguma atividade espiritual. Se eu sou espírita, eu tenho que fazer alguma coisa no centro espírita. Tenho no sentido não de obrigação, mas no sentido de sugestão importante para a minha vida. Se eu tiver hipertensão, eu tenho que tomar antihipertensivo. Se eu tiver diabetes, eu tenho que cuidar da alimentação. Se eu tiver no mundo físico, eu tenho que cuidar da espiritualidade, porque senão as taxas vão desandar. E o tratamento médico-espiritual para a nossa alma é a prática religiosa. E o Espiritismo é um ambiente perfeito, propício, para que a gente harmonize esse campo. Isso nos imuniza das influências espirituais? Com certeza não. Com certeza nós não ficamos blindados das influências negativas. Mas é como se fosse um guarda-chuva que a gente tem na mão para abrir na hora que está chovendo. Vai molhar os pés, não tem como não molhar. A obsessão pega em algum lado, sempre. Mas dá para proteger a parte principal, para chegar com o cabelo meio sequinho. Sabe? O cultivo da espiritualidade nos poupa de uma série de dificuldades. Muito bem. Em que isso é importante na família? Não é possível harmonia familiar nos dias de hoje se os casais ou os membros dessa família não estiverem minimamente envolvidos num ambiente de espiritualidade. Não há. Porque o grau de contaminação, o grau de influências negativas, ele é abundante, ele é ostensivo. E não tenham dúvida que o grande projeto dos obsessores, dos espíritos perturbadores na atualidade é a dissolução da família. O grande projeto dos obsessores atualmente é a dissolução da família. E eles estão conseguindo. Infelizmente. O descrédito do núcleo familiar. A ideia de que duas pessoas
conviverem, se amarem, e poderem ter filhos e poderem constituir uma família é uma coisa ultrapassada. Ou é uma coisa que a pessoa perde tempo porque está perdendo de ter alguma outra coisa melhor. Isto é um plano. Isto é um projeto que está na ordem dos valores equivocados da atualidade. Na verdade, este núcleo familiar, ele é a base para se estabelecerem os núcleos de resistência espiritual na nossa vanguarda do progresso do planeta. São, sim, os trabalhos que estão sendo feitos nos núcleos espíritas, nos ambientes religiosos, nos DAPAs, que estão dando sustentação para que a espiritualidade ainda esteja conseguindo manter o planeta em condições ainda totais. Mas vocês devem estar se perguntando, muito bem, mas e aí? Que família é essa que estão falando? Muito bem, eu não estou falando mais da família Sérgio e Giannini com 3 filhos em casa. Eu sei disso, nós já somos jurássicos aqui, nós já estamos quase 2 dinossauros. Só que é raro. Né? Mas uma notícia boa, é possível. É possível, existe, dá para ter. Se a gente encontrar alguém de afinidade, que a gente cultive e mantenha, dá para a gente não ter, você deve ficar pensando, não tem problema. Tem sim, ela só contou uma partezinha pequena. Não, eu já falei para a gente, cuidado com essa tua língua aí, porque senão vai. Eu tenho muitos defeitos. E ela tem muitos defeitos também. Mas temos, é importante dizer isso, que não existe essa realidade de espírito, não tem isso, não é assim. Na prática não é assim. Nós somos muito mais esforçados do que capazes. Muito mais. E eu digo a vocês, em todas as letras, eu sinto vivamente, porque quando eu estou falando, e a Janine também tem a mesma experiência, quando a gente está falando, às vezes a gente se surpreende com o que está dizendo, porque a gente está percebendo naquela hora que a gente não está sozinho. Instrumentos, os espíritos nos utilizam para ele. E fica olhando e diz, eles são maravilhosos, não é? Até é, tá bom, direitinho, esforçado, tá? Mas não tanto assim. São as entidades espirituais mandando recados para cada um. Então, chega de idealizar, não idealizem, porque qualquer tropeço ali fora vai ser motivo para uma grande decepção, e nós temos muitos tropeços, muitos tropeços. Não há essa figuração de diferentes, não são diferentes, ninguém é tão diferente assim. Atualmente no planeta, para ser diferente é muito raro. Diferente é o Chico Xavier, que vem muito de vez em quando, é o Milton Barum, que está ali sentadinho. Agora lá depois dos 70, lá já dá para dizer, né, Barum? Mas até chegar ali a gente tem... Muito bem. Mas, então, qual é a configuração da família? É esta? Tá bem, se der, ótimo. Mas e se não deu? E se teve que se separar? Como é que fez? Falhou? E se for uma família de homossexuais? E aí? Vamos começar a colocar a coisa mais difícil? E se os filhos forem adotivos? E se estiver cuidando lá, são os avós? Não, quem está cuidando das crianças hoje são os pais? Boa parte não, muitas vezes são os avós. E a família aquela que está constituída com 2 filhos do primeiro casamento e 2 do segundo, como é que é essa família? O Espiritismo tem alguma coisa para falar sobre isso? Tem, senão não serve, né? Senão é doutrina só para quando a coisa não está bem. Vamos lá então. Famílias hoje constituídas existem vários formatos. A espiritualidade não está tão preocupada com o formato, me parece. Está mais preocupada com o fundamento de amor que possam construir dentro do formato que conseguiram. Por exemplo, ontem nós falamos sobre a homossexualidade, a relação homoafetiva. E questão de tempo, isso é uma realidade, né? Estar homologada com filhos adotivos. Sim, aquelas crianças que não ficaram abandonadas nas ruas terão pais homossexuais. Tenho certeza, haverá famílias assim.
É possível o amor ali? Sim. Por que não? O amor escolhe gênero? O amor escolhe raça? O amor escolhe padrões? Não. Jesus não deixou tudo isso aí, e o Espiritismo também não. O que é moral está baseado no afeto, está baseado no espírito, está baseado no amor. Se uma relação ela se baseia neste âmbito de afetividade, ela é moral. E se ela é moral, ela é legal para nós. Ponto. Então, o espírita ele não discrimina. Se a família agora já é uma família que vem de um relacionamento que não deu certo, mas agora estão se relacionando, um novo casal com outros filhos, mas se existiu o respeito, se existiu o amor, se existir que está dentro desses conceitos de desapego que nós falamos antes. Não é um atestado de evolução, um casal olhar para o lado e dizer assim, sim, ela tem filho de um outro casamento. Os filhos amam aquele pai e me respeitam. E eu suporto isso. Isso é ser homem. Porque ele confia naquela relação que ele tem, naquelas crianças que estão com ele, e confia na sua ex-mulher para educar os seus filhos, que ainda continuam com ela, dando liberdade para que ele também possa manter um âmbito de relacionamento. Isso é evolução. Isso é evolução. Então, quando nós estamos falando de casamento, nós não estamos falando só desse casamento clássico. Não dá para a gente ficar preso nisso, porque o mundo já não gira mais assim. Casais que educam filhos se separam. E nós sabemos que há determinados casais que precisam se separar. Não tem? Se ficarem juntos, eles vão se maltratar daí em diante e a evolução vai trancar no Evangelho. Né? Se um processo de convivência ele serve ao sofrimento de ambos, o caminho natural é o divórcio. E há experiência terapêutica nossa, que a gente vê com frequência, de filhos que dizem assim, pelo amor de Deus, se separem. Às vezes são os filhos que passam. Porque o grau de desordem, o grau de agressões é tão grande que se eles permanecerem juntos, aquilo ali vai estagnar a evolução. Então, ao se separarem, se transformam em pessoas melhores e continuam tendo relações afetivas com os filhos, de respeito, e nada como o tempo para apaziguar determinadas diferenças. Se criarem novas sintonias, dar chance para a vida fazer alguma coisa pela pessoa, por aquela estrutura também. Então, nós hoje temos que falar claramente, nós não temos mais um modelo tradicional. Não temos. Como espíritas, nós temos que lidar com um conceito novo de relacionamento familiar. Obviamente que isso não se aplica a esta ciranda que existe na atualidade da superficialização dos relacionamentos. Das pessoas se relacionando e tendo filhos como coisas banais. Não é disso que nós estamos falando. Né? Estamos falando de um contexto de relacionamento que se tornou cada vez mais complexo num mundo onde as relações elas passaram a ter configurações muito diferentes. A questão da homossexualidade, a questão da família com múltiplas possibilidades de convivência uma pergunta que veio aqui agora há pouco, em relação aos idosos, né? A gente fala do respeito dos filhos em relação aos pais, dos pais aos filhos, mas também em relação ao idoso. Né? Ao honrar pai e mãe, hoje honrar avós. Né? Naquele período da vida, já que se vive mais, em que eles passam a depender também destes cuidados dos filhos, os mais novos, que têm em relação a eles. Porque eles hoje não se ocupam já mais apenas de terem educado seus filhos, eles estão tendo que educar os seus netos também. E muitos avós que poderiam estar curtindo o papel de avós, hoje estão tendo que ser pais. Então, esta nova configuração de relacionamento familiar não tem uma solução direta, prática. Nós recebemos algumas perguntas aqui, eu já estou passando para as perguntas, também vai ficando à vontade quando quiser responder algumas que chegaram contigo. Mas algumas
questões do tipo muito pessoal, assim, que é difícil de responder, do tipo, né, como é que uma pessoa deixa de ser insegura, ou como é que uma pessoa ela vai se relacionar diante de uma dificuldade que um faz tudo para dar certo e o outro sempre dificulta, qual é o caminho, se é ficar junto ou se separar. Nós não temos essa resposta. Não temos. Porque seria muita leviandade nossa dar uma solução sem conhecer a situação. Porque existem pessoas assim, ó, existe o contexto que é assim, uma pessoa que está sofrendo, está se mantendo numa relação porque um é um tirano e a outra é quase uma santa. Mas ela pode estar atrasando a evolução dela ao permanecer com aquele outro. Tá? A presença dela na vida dele pode estar se constituindo num estímulo para ele continuar sendo como ele é. Se ela sair da vida dele, ele vai ter que dar um jeito na vida dele, ele vai reagir, vai ter que mudar. Isso é uma coisa, isso acontece também. Nesse caso, se separar é uma boa medida. Né? Mas também é muito perigoso dar a entender que em todas as situações a pessoa deve fazer isso, porque existem situações, às vezes, do espírito precisar estar ali. Porque ele é a única forma de sustentação para aquele que está lá ainda inferior, e ela sente dentro dela que precisa permanecer porque aquele é o motivador da sua existência, da sua encarnação. Existem as duas possibilidades. Quem é que julga isso, gente? Nem o psiquiatra, nem a psicóloga e muito menos o espírita. É a própria consciência da pessoa intuída pelas influências espirituais superiores que lhe chegam. Agora, isso é encantador da doutrina espírita, no meu entendimento. Pode ser angustiante para quem precise de respostas definitivas. Assim. Muitas vezes nós buscamos, o que eu faço? E alguém te fala assim, separa. Não, aguenta. E aí a pessoa, que bom, já recebi uma resposta, agora eu já sei o que fazer. Não é assim que funciona. O que eu acho encantador da doutrina é que ela nos dá um instrumento da reflexão e nós somos responsáveis pela decisão que nós tomamos. Vocês já perceberam que os espíritos desencarnados, na hora que a gente mais precisa de alguma opinião, eles não se manifestam? Hein? Preste atenção nisso. Se vocês estiverem precisando de uma resposta, sabe aquele momento que a gente está precisando de uma resposta objetiva na vida da gente? E aí muita gente acaba indo consultar médiums, cartomantes, para que lá o Dr. Bezerra de Menezes chegue e diga assim, não, tira esse vaso daqui e põe ali, porque é melhor para ti. Aí a pessoa faz isso porque o Dr. Bezerra de Menezes não era o Dr. Bezerra de Menezes. Não era, nunca foi. Porque o espírito superior, nesse momento, ele não interfere no livre-arbítrio. Ele pode, quando muito, mandar intuições, na medida que a pessoa confia na espiritualidade e saiba manter um canal de sintonia aberto. Aí ele abre um livro, cai uma página para ele, diz, que engraçado, eu estava com vontade de fazer isso, me caiu essa mensagem. Aí de repente encontra uma pessoa que fala mal, e ela vai juntando vários sinais e ela toma a decisão. Depois que ela toma a decisão, aí sim, aí é possível que chegue mensagens, mas é depois que a pessoa toma a decisão. A espiritualidade não tem o direito de interferir nos destinos individuais. No livro Brasil, Coração do Mundo para o Evangelho, Humberto de Campos diz que Jesus deixa os povos resolverem por si mesmos. E depois ele delibera. Diz que nem o Cristo pode interferir nas liberdades individuais e o coletivo. Se é motivo de angústia no primeiro momento, no sentido de que nós não teremos respostas objetivas para determinados dramas, por um outro é muito consolador isso. Saber que nós somos livres para decidir. Independente da decisão que tomarmos, nós temos um Pai amoroso e bom que vai dar um jeito de nos ajudar logo a seguir. Não é assim? Isso é extremamente confortador. Eu posso tomar uma decisão errada na minha vida, mas Ele não vai me desconsiderar. Eu vou ter a consequência. Eu vou ter que assumir a responsabilidade daquilo.
mas eu vou ter uma amiga da espiritualidade junto comigo. Nos momentos mais desesperadores da nossa vida, tenho a certeza que esse é o momento que o Cristo está mais conosco. Basta que a gente tenha a confiança suficiente para saber que nós podemos contar com esse apoio espiritual. É por isso que na ordem do assunto que nós estamos tratando, o tema da família ele é fundamental. Porque à medida que nós temos pessoas conosco, em algum grau de harmonia, nós precisamos valorizar muito isso. Valorizar a oportunidade de nós investirmos o máximo que pudermos nesses relacionamentos. Seja um relacionamento de irmãos, de pais, de esposa, de filhos. Agora, uma vez que esse relacionamento já não esteja na nossa competência, que estas situações nos escapem a possibilidade de nós darmos conta, através do que já fizemos, de esforço e de boa vontade, isso não nos compete. Então é hora de desapegar. Né? Então, quando a gente tem uma preocupação com alguém, que embora a gente queira o melhor dela, ela não segue, deixa ela pelo livre-arbítrio dela. Isso é como Jesus faz com a gente, isso é como a espiritualidade faz com a gente também. Então a gente tem que aprender a fazer isso também com as pessoas que estão com a gente. Dá para entender isso? Esta é uma experiência que nós só vamos desenvolvendo ao decurso da vida. À medida que os acontecimentos vão se passando e nós vamos avançando na nossa evolução. Respondeu agora essa aqui. Como lidar com uma pessoa insegura, ciumenta e invejosa no convívio familiar? Uma pessoa que diz o que quer, mas não aceita ouvir críticas e se sente que as pessoas não reconhecem seus feitos. Quer dizer, ela é a vítima, não é? Essa pessoa aqui que o amigo está falando é a vítima. Todo mundo tem que entender ela, mas ela não entende ninguém, não escuta ninguém e ela que sabe. Então é o que o Sérgio acabou de falar agora. Tem que respeitar, dar uma certa distância, esperar a pessoa amadurecer, o que tu não pode. Né? É livre-arbítrio. E é livre-arbítrio teu também largar de mão. Ninguém muda ninguém. É muito comum nessa dinâmica de ter alguém tão problemático assim. Do lado tem uma pessoa que tem uma espécie de incumbência salvadora. Ela se coloca no papel de salvadora daquele que está ali. Quanto mais salvadora é essa aqui, mais infantil a outra pessoa fica. Porque ela se acomoda naquela posição. Ela fica numa posição confortável. Quanto mais ela agride, quanto mais o outro aguenta, mais está dizendo para ela que ela pode continuar sendo desse jeito. Então tem uma hora, que é como diz a Angelina, que é preciso dar um limite. Da pessoa gostar de si mesma, de cuidar de si mesma. Eu não vou deixar aquela pessoa me destruir. Em direito se chama isso legítima defesa. Agir em legítima defesa. Olha, se ele vai se ralar ou não, mas eu não vou me ralar junto. Isso é autocuidado. Se ele quer se destruir, ele se destrua, mas ele não vai me destruir nem os meus filhos. Ah, mas eu não estou falhando na reencarnação? Não. Até certo ponto, à medida em que eu investi, à medida em que eu ajudei, à medida em que eu fiz o melhor de mim, esta é a minha parte. Acima disso aí é a onipotência. Acima disso aí é tentar ser mais do que Jesus Cristo. Não dá. Tem uma hora que a gente tem que olhar para a pele da gente, para o corpinho da gente e dizer assim, ó, deixa eu salvar isso aqui. Mas para todos nós. Muitas vezes, e aí, gente, a experiência clínica nos mostra assim, nós temos surpresa. Quando a pessoa ela sai fora e o outro fica no pincel, e fica meio mansinho. Né? A gente já tem visto muito assim, né, Janine? Não sei a tua experiência. Tem aquela mulher que aguenta, o marido vai aprontando, aí ela lota e se separa. Quando consegue, sai fora. E ele volta príncipe depois de novo. Volta a ser príncipe. Né? E aí ela cai no conto e volta para ele, e depois ele volta a ser sapo novamente. Né? E fica naquela dança assim. Mas essa engrenagem de deixar cada um com a sua responsabilidade, ela precisa coexistir no relacionamento.
Ninguém pode assumir a responsabilidade por uma outra pessoa. Nós não podemos fazer isso por nossos filhos. Quanto mais entre marido e mulher no relacionamento, não pode. Né? O medo de perder é o pior conselho, é o pior conselheiro que existe num relacionamento afetivo. Todas as vezes que num relacionamento afetivo alguém perde o medo de perder o outro, pode saber que vai aprontar, vai deitar e rolar em cima. Eu só respeito se eu tiver risco de ter prejuízo. Se eu tiver a confiança absoluta de que nada vai acontecer, eu não tenho o respeito que devo ter. Isso é do ser humano ainda em provas de expiações. E nós vemos isso através dos vários relacionamentos afetivos. Então, se é verdade que nós temos que cuidar quem está com a gente, as pessoas que estão com a gente, por outro lado, nós também temos que cuidar de nós. Pensarmos em nós, mesmo que isso implique o risco de um relacionamento não dar certo. Mas a vida, ela vai nos mostrando que de relacionamentos familiares, na mesma existência, nós temos vários momentos. Se fizermos um exame na nossa vida, nós vamos perceber que no momento que a gente nasce no mundo, até a nossa adolescência, nós temos um tipo de família. Depois de um certo tempo, quando a gente casa, ou enfim, o período da nossa existência é outro. Quando envelhece é outro. Vocês não têm a impressão de olhar para trás e já terem tido várias vidas? Se a gente fizer uma regressão de memória consciente agora aqui, vamos colocar 40 anos atrás para quem tem mais de 50. Esqueceu a maior parte dos acontecimentos, né? Tem dificuldade de lembrar. Por quê? Porque a vida faz também com que a gente vá deixando de lado acontecimentos antigos para poder viver os novos e tocando adiante. O que mais? Esse aqui, gostaria de saber por que acontecem conflitos de padrasto com enteados. Pode ser tanta coisa. Pode ser ciúme. Pode ser, por exemplo, o padrasto não aceita como o enteado é tratado. Não aceita a educação que a mãe do enteado dá. Pode ser tanta coisa. Pode ser ligações do passado, divergências, não é? Espíritos inimigos. Pode ter, exatamente, pode ser discordâncias e divergências, não é? Aí vai depender das pessoas. Pode ser imaturidade do tratamento da mãe com o filho e o padrasto já enxerga as coisas e não pode interferir. Não é? Pode ser várias coisas, só tem umas ideias, não tem como a gente não saber do caso, né? Isso aqui também, olha só. Na situação de pais, como agir com filhos que se amavam muito e eram muito amigos e após ao sair de casa ir para longe e casar-se com uma pessoa praticamente estranha, brigam muito quando se veem, né? Os filhos então sempre se deram bem, se casaram com pessoas estranhas, quer dizer, as pessoas estranhas são fora da família, então viviam bem essa família. Só que esses filhos cresceram, e esses filhos, a partir dos 18, 21 anos, quem tem filho grande, sabe que o espírito recobra o que ele é com ele mesmo e faz o que quer. O filho, a partir dos 18 anos, legalmente, ele já é maior, né? Já é de maior. Então, ele mesmo diz, eu sou de maior, né? Ele se acha. Então, quer dizer, isso não é por acaso. É porque realmente aquele espírito recobrou coisas do passado e ele faz o que quer da vida dele. Então, a posição da mãe que pergunta aqui, às vezes, é de tratar como criança porque eles estão se tratando como criança. É chamar atenção. Se estão discutindo como criança, vão parar. Vocês não estão vendo que vocês estão sendo criança? Então bota, super bom. Uma das coisas que a gente lembra, uma das coisas que acontece muito na família, nos relacionamentos da gente, que a gente peca muito, é que a gente não confia nas pessoas que estão com a gente.
A mulher não confia no marido, o marido não confia na mulher, os pais não confiam no filho, os filhos não confiam em si mesmos e nós não confiamos em nós mesmos. Né? Nós aprendemos a viver muito dentro de um contexto de autodesconfiança e de desconfiança mútua. Tem um vídeo que mostra sobre isso, que é muito, muito bonito e a gente pode fazer uma reflexão final. Too deep. They'll never make it. No, never. The rain. Uh-oh. No! The rain will fill the hole, and then they can swim out. Ah. Stop jumping! We have a plan! Stop! We're going to wait for the rain to fill the hole. Why aren't you listening to them? You'll never make it! It's too high! You can't do it! It's too deep! Listen to him! Save your strength! Don't even try! Just stay down! Thank you for encouraging me. Encouraging him? He's deaf. Oh. Come on! You can make it! Eles não conseguiam, tinham permanentemente dizendo a você, não, fica aí, não vai dar certo, né? Só que não era surdo, ele não ouviu, ele achou que estava incentivando ele a ser. E aí ele não acreditou e acreditou. Pulou, conseguiu. Quando eles se deram conta de que o que fez ele sair dali foi que ele acreditou nele, ele passaram a ser elementos de incentivo para que os outros para que aquele saísse de lá e ele então saiu. Acho que para que ele conseguir pular, dar o melhor dele, ele não escutou. Muito importante, não é? Quando tu acredita, aquilo que eu falei da dúvida no início, quando tu acredita em alguma coisa, não deixa ninguém te desmoronar aquilo. Mas, ao mesmo tempo, isso nos faz refletir que a nossa confiança individual, ela, em boa parte das vezes, ela é insuficiente para que a gente acredite realmente nas coisas que a gente poderia acreditar. O grupo ele é fundamental. Então, trazendo para o nosso tema, o grupo familiar é fundamental. A importância dos pais confiarem nos filhos. Mas daí não vai dar certo mesmo. Mas isso olha só, tu não estuda mesmo? Não estuda. Mas o jeito que tu estuda é errado. Tá sempre no computador, como é que tu quer ser alguém na vida? Não digo as coisas não vão dar certo. Porque no meu tempo, eu já não cuidava, eu estava assim, mentira, porque a coisa não era bem assim, né? Então, a mensagem que é veiculada na família, via de regra, ela é muito negativa, é muito de descrédito. E aí, como é que a gente pode esperar que as pessoas possam ser melhores se nós próprios somos os maiores desacreditadores daqueles que estão com a gente? Não! Pula, tu vai conseguir. Estuda, tu vai conseguir. Se o marido sair para viajar, confia. Deixa aí o marido viajar, porque vai dar tudo certo. Não tem problema.
Afinal de contas, escolheu esse marido há mais de 30 anos, vai ser agora que vai desconfiar? Mas confia, pode deixar à vontade. Então, esta mensagem de confiança, ela alimenta a autoestima dos nossos relacionamentos. Né? O ciúme permanente, o controle, o excessivo apego, a mensagem de descrédito, no sentido de que as coisas não vão dar certo, isso tem sido o grande veneno das nossas existências. E o que a doutrina espírita nos convida é uma nova mensagem de autoestima e de estímulo mútuo nos relacionamentos. Nós temos a melhor família que nós temos. Estão conosco hoje as pessoas mais corretas para estarem. Não significa que nós temos que nos acomodar e permanecer para sempre. Mas antes de qualquer coisa, é fundamental que a gente invista, que a gente possa trabalhar vivamente na direção de um relacionamento mais saudável, para somente depois, então, a gente poder tomar as decisões que nós julgamos ser as inevitáveis. Tem algumas questões que já estão no contexto, né, do que a gente já falou. E nós já estamos encaminhando o nosso final, gente. Já estamos encaminhando o encerramento. Quer dizer alguma coisa, gente? Muito bem. Nós agradecemos a vocês a presença de vocês estarem com a gente. Já vamos fazer 3 horas que nós estamos aqui. Né? E esse tema, ele não se esgota, obviamente. Ficou faltando muita coisa, né? Muitos aspectos que nós não falamos aqui. Mas é um convite para que a gente possa seguir estudando. Não tomem as nossas colocações como orientações absolutas. São simplesmente reflexões num grupo. Esse foi um grande grupo de estudo que nós fizemos aqui hoje, né? Autoreflexivo. E nós queremos agradecer a espiritualidade desse momento por ter nos dado essa cobertura, esse amparo que nos dá sempre, todas as vezes que nós nos reunimos para estudar as questões da espiritualidade. Que vocês possam levar para os seus lares a proteção divina, o amparo do Mestre, que os benfeitores que os conduziram até aqui possam dispensar para a família de todos nós os melhores fluidos, as melhores vibrações, possamos transportar para o nosso lar ao chegar em casa o que temos de melhor em nós, na certeza de que nós temos coisas que nós não nos confiamos, de tão boas, e que nós somos capazes sim de nos transformarmos em pessoas melhores. Vamos fazer uma prece e depois eu passo para ti, Madeira, como é que vocês gostariam de ver? Pois não? Depois do encerramento? Tá ok. Quero que eu faça a prece? Gostaria de fazer? Vamos fazer uma prece então. Eu gosto muito da prece que Chico Xavier psicografou, que é o Pai Nosso, na forma de poema, pelo espírito de Monsenhor Octa. Então vamos acompanhar então hoje. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila a menear, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo mal. Dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, nesse mundo de desterro distante da tua luz. Que
que a nossa ideal igreja. Seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja.